verdade. Vamos colocar em pé, por favor. Aliás, o muro do estacionamento lá já foi feito praticamente, acho que 90% já está pronto, tá? Se você quiser dar uma olhada lá, você vai ver como que ficou. E tudo vai ficar bonito aí para a glória de Deus. Oi? A porta já pintou lá também, então... Desculpa, bispo. Vai pintar nave, vai pintar portão, vai fazer a fachada. A igreja vai ficar linda para a glória de Deus, para nós comemorarmos aqui o aniversário do rei, amém? Vamos lá, amados. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Eu quero ler um texto para você, que vai ser a base, mas Provérbios, nós vamos ler Provérbios 1:7 e depois Tiago 3, 17 e 18, tá bom? Provérbios. Quero tentar ler aqui. Todo mundo achou? Tá aí na tela já? Vamos lá. Diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio do quê? O conhecimento aqui você substitua por sabedoria, tá bom? Talvez a sua Bíblia está assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Agora vamos lá, Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim, ó: mas a sabedoria que vem do alto vem e é primeiramente pura, depois o quê? Pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia e de bons frutos, sem o quê? Parcialidade, sem hipocrisia. Então, o que está dizendo? Volta lá, por favor. A sabedoria que vem do alto, ela produz todos esses frutos aqui. 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome por este domingo, pela manhã, pelo aniversário ontem da Tiradentes. Nós queremos te glorificar por esta reunião de agora e queremos pedir ao Senhor, continua falando conosco, que o Senhor me dê graça, meu Deus, para que eu esteja aqui mais na dependência do Espírito do que da letra. Em nome de Jesus, fala o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, o que agrada o nosso ego, mas o que a tua palavra nos instrui, Senhor. Que o Senhor dê a nós alimento, porque nós estamos com sede de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus, amado. Pode se assentar. O tema desta mensagem é sabedoria, um pilar para um casamento ou uma família bem-sucedida. Amém? Eu peguei essa base de texto para você entender de quem eu vou falar nesta noite, pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu quero falar de uma personagem bíblica que fez muita diferença pela sua conduta, pela sua prudência, pela sua sabedoria, pela sua postura, pela sua conduta. E que essa personagem dê a nós, tanto os homens quanto as mulheres aqui, que através das nossas ações, Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa família. Amém?
Eu quero falar para você de uma mulher muito sábia chamada Abigail. Amém? Então, o texto que nós vamos trabalhar aqui hoje é 1 Samuel, capítulo 25. Abra lá. Alex, você preparou aquilo que eu te pedi, filho? Glória a Deus, Deus abençoe. Eu pedi para o Alex preparar na linguagem de hoje, tá bom, irmãos? Porque a linguagem de hoje é muito legal. Ela abre muito assim o entendimento, é mais fácil de você compreender, tá? E eu quero falar um pouquinho dessa mulher. Que foi uma mulher que triunfou pela sua prudência, amém? E ela evitou uma grande tragédia pelo seu notável bom senso e beleza excepcional, amém? Eu vou falar de Abigail, porque essa mulher evitou, na verdade, uma grande tragédia. Por causa da ignorância do seu esposo, ela evitou que Davi fosse lá, porque Davi foi mesmo, levou 400 homens para destruir a Nabal. Porque Nabal era um homem tolo, um camarada de prudência assim, totalmente ignorante. E nós vamos ler um pouquinho da história aqui, você vai entender melhor, nós vamos se aprofundar aqui. Todo mundo achou? Amém? Se você tiver com o celular, pode colocar aí na linguagem de hoje, vai ficar top. Glória a Deus, vamos lá. Versículo 2. Alex, por favor. Havia um descendente de Calebe chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito o quê? Rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Vamos lá? Sua mulher se chamava Abigail. Olha só que coisa linda. Ela era bonita e inteligente. Inteligente aqui é prudente, tá bom? Mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava no Carmelo cortando lã das suas ovelhas. Amém? Eu quero ler para você o versículo de número 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 4, para você entender o que significava cortar as ovelhas. Cortar lã das ovelhas. Quando Davi no deserto ouviu falar que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes a ele. Amém? Ou seja, o texto está dizendo aqui que esse Nabal, ele era um homem rico, que possuía muitas ovelhas, que tinha muitas posses, era um fazendeiro de muito sucesso, porque a sua fazenda era abençoada, ele tinha bons negócios, mas a Bíblia diz que ele era um homem que tinha sucesso, ia bem financeiramente, só que ele era um homem grosseiro, um homem ignorante, um homem mau. Então a Bíblia vai falar de um homem que tinha muitas posses, era muito, talvez, um empreendedor, mas um homem que não sabia ter relacionamento. Um homem que não sabia se relacionar com pessoas. Um homem que não sabia liderar pessoas. Um homem que não tinha uma postura bem no casamento, na família. E aí a Bíblia diz o quê? Que além disso, preste atenção, ele era descendente de Calebe. Quem foi Calebe? Calebe foi um dos espias que Moisés enviou para espiar a terra. E o texto diz que Calebe possuiu a terra, ele e Josué, amém? Você conhece a história? Obrigado. Então, para você entender, ele era descendente de Calebe. E Calebe foi um grande homem de Deus, amados. Só que a bênção estava sobre a vida de Nabal. Ele era um homem abençoado também, mas era um homem que não sabia se relacionar. E aí eu quero contar a história para você, por que essa mulher foi tão sábia. Porque a história diz aí, que eu quero que você leia depois com calma na sua casa, a história diz que quando os homens de Nabal foram para o campo, os homens de Davi também estavam com eles lá. E eles ficaram um bom tempo no campo. E quando eles ficaram esse bom tempo no campo, os homens de Davi não roubaram as vinhas de Nabal, não roubaram as suas posses e trataram os servos de Nabal com muito respeito, porque eles poderiam ter roubado, mas o texto diz que eles foram, os soldados de Davi,
foram como um muro de proteção para os servos de Nabal. E aí Nabal, ele está tosqueando aqui as ovelhas. Olha que coisa linda. A tosquia ou tosquear as ovelhas era um tempo de festa e de trabalho. Então o Nabal, ele estava vivendo, irmão, ele estava bem. Ele estava aqui tosqueando as ovelhas, e essa tosquia era um tempo de festa, era um tempo de produtividade. Só que Davi estava numa prova terrível. Só que Davi, quando ele teve a oportunidade de até roubar a Nabal, ele não foi, ele agiu com justiça. Só que agora Davi estava precisando de ajuda, porque Davi tinha 600 soldados. Irmão, eu estou falando de 600 soldados. Os caras estavam com fome, sim ou não? Sim ou não? Lógico que sim. E aí Davi tem uma ideia. Eu vou mandar 10 homens ir lá falar com Nabal. Os nossos homens já se relacionaram no campo, bispo. Eu vou lá pedir ajuda para o Nabal. Porque o Nabal vai me ajudar, poxa. Os meus homens andou com os homens dele no campo, eu conheço ele. E aí a Bíblia diz que Davi manda os soldados, os seus servos, irem até lá o tal do Nabal. Quando os homens de Davi chegam lá na cidade e vão falar com o Nabal lá está tosqueando lá, cortando a lã das ovelhas, matando algumas ovelhas para poder alimentar os seus próprios homens. Os homens de Davi chegam lá e falam assim: olha, Nabal, o nosso senhor Davi mandou aqui para o senhor nos dar o que o senhor puder, o que o senhor tiver, o que o senhor puder dar para nos ajudar. Davi pediu. O que Davi pensou? Pô, ele vai me ajudar, porque lá na frente, lá atrás, poxa, poderia ter feito o que eu quisesse com ele, mas eu não fiz, eu fui justo. E aí, irmão, o que acontece? Nabal olha para os servos de Davi e diz: Davi? Quem é Davi? Quem é Davi? Quem é Jessé? Nem conheço, nem vi na capa da revista, nem sei quem é. É cruel, sim ou não? E aí os homens de Davi ficam assim, não sabem o que fazer, não sabem o que falar, dão meia volta e vai embora. E chegam lá diante de Davi e começam a contar toda a história. A Bíblia diz que Davi fica em fúria, irmão. Pega 400 homens e vai babando até o campo de Nabal. E Davi diz assim: eu vou matar todos os homens do acampamento, não vai sobrar um, porque Nabal foi ingrato, injusto, porque naquela época era essa a cultura, meu amado, era essa a cultura, nós estamos falando de uma outra cultura. Só que aí, meu amado, como é bom quando numa situação de crise há pessoas sábias no nosso meio. Como é bom quando no meio de uma situação de contendas, de inimizade, de injustiça, de ira, de raiva, como é bom quando nessa situação que muitas vezes acontece na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso relacionamento, como é bom quando você tem pessoas dentro da sua casa, quando você tem uma mulher, quando você tem um homem que tem as características de Abigail. Como é importante quando no meio de uma contenda dentro da igreja, dentro da célula, dentro dos ministérios, dentro dos departamentos, nós temos pessoas como Abigail. E eu falei para você que eu vou pregar aqui debaixo da direção de Deus, amém? Preparei um monte de coisa, mas eu vou no mover do Espírito aqui. Como é bom quando você tem líderes e pessoas que sabem, têm as características dessa mulher. Que você seja uma pessoa como essa nesta noite. Que Deus te levante nesta noite. Você vai entender até o final aqui. Amém? Eu quero só parar um pouquinho aqui, para me falar para você as características desse Nabal. Vamos lá. Como eu disse para você, ele era fazendeiro. Versículo 2. Bem sucedido, está no versículo 2. Davi o chama de o próspero. Quando Davi manda os homens até ele lá, Davi vai lá e fala assim, ó, vai lá, né, e fala com o Nabal, o próspero. Ele era um homem próspero, Davi o chama de o próspero, no versículo 5. Como eu disse para você, ele era descendente de Caleb.
Então ele tinha tudo para ser um cara de bom relacionamento, sim ou não? Ele não era um cara ignorante. Quando eu digo ignorante, ignorante de conhecimento. Porque ninguém se torna bem-sucedido se não for bom de conhecimento, empreendedorismo, se não souber conduzir bem os seus negócios. Só que isso não é tudo. Eu estava ensinando hoje, dando aula para os pastores pela misericórdia de Deus, e nós estávamos comentando sobre essa questão, e nós estávamos falando o seguinte: prosperidade não é sinônimo que Deus está aprovando todas as minhas ações. Tem gente que ela está prosperando, mas ela acha: eu estou prosperando, Deus é comigo na minha vida financeira, mas eu posso pecar, eu posso mentir, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso adulterar, eu posso... E isso não é verdade. Por isso que aquele dia Jesus vai falar para muitos assim, ó: para trás de mim, porque eu não vos conheço. Porque são pessoas que curam, que libertam, que são prósperas, que Deus abençoa, mas no mundo espiritual estão sendo reprovadas por Deus. Por quê? Porque não entende que não é porque eu estou prosperando que Deus está aprovando todas as minhas ações. Nós temos que prosperar sim, mas nós temos que ter a aprovação do Deus Todo-Poderoso, amém? Então vamos lá, olha só. Nabal era um camarada grosseiro, era mau em tudo que fazia, está no versículo 3, a própria Bíblia fala. A Bíblia fala que ele trata mal os homens que Davi enviou, como eu já falei para vocês, versículo 9 e 10. Davi trata com desprezo a descendência de Davi, quando ele diz: quem é Jessé? Esse ato, irmãos, queridos, eu não estou lendo tudo aqui, porque senão vai ficar muito cansativo. Eu estou contando a história para você, tá bom? Depois você examine com calma. Eu estou falando só os versículos aí, você vai anotando. Quando Nabal diz assim: quem é Jessé? Ele está desprezando a descendência de Davi. É por isso que Davi fica irado, porque ele despreza a sua descendência, a história do seu pai. Então ele despreza, trata com desprezo. Aí uma das características de Nabal mais complicada é que ele esqueceu do que Davi faz por ele. Porque ele foi um camarada ingrato. Porque quando Davi teve a oportunidade, o texto diz que Davi podia ter feito o que fez. E Nabal, na hora da honra, na hora da bênção, ele nem lembra de Davi. Ele fala: quem é Davi? Eu nem sei quem é. Muitos senhores soltam, ele fala assim, ó: muitos senhores soltam os seus escravos, e os escravos ficam aí pedindo as coisas. Eu não vou tirar o pão da minha boca, eu não vou tirar o sustento dos meus homens. Mas, irmão, ele tinha abundância. Davi falou para ele assim, ó: você pode me dar envia lá, vai lá os homens, fala para Nabal, dá o que você puder. Mas ele fala assim: eu vou tirar o meu pão. Ele tinha em abundância, querido. Ele podia compartilhar, sim ou não? Mas ele não o fez. Por quê? Porque ele era ingrato e ele tinha um coração duro. Aí, ele, como eu falei para você, ele era um homem ignorante. Esse eu quero ler para você, vamos lá. Versículo 14. Ele era um homem que a ninguém ouvia. Versículo 14. Põe aí para mim, Alex, por favor. Vocês estão comigo aí, amém? Vamos lá, diz assim, ó. O versículo 14, Davi já está indo lá. Davi já está babando para ir pegar Nabal. Aí um dos soldados de Davi tem uma ideia e fala assim: vai acontecer uma desgraça. Eu preciso falar com alguém. Com alguém eu tenho que falar. E aí ele lembra da mulher, e aí ele vai falar com Abigail. Olha só, um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. Vamos lá. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Versículo 17. Olha o que o servo fala para ela: pense nisso, resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e para toda a sua família. Olha o final que o próprio servo de Nabal fala do seu patrão.
ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Ou seja, Nabal era um camarada difícil de se relacionar. Nabal era uma pessoa que não ouvia ninguém. E aí, querido, como é difícil você ter um relacionamento uma pessoa que ela não ouve. Hoje nós estamos vivendo um dos maiores problemas dentro de um casamento, é que não há diálogo dentro de casa. A pessoa, ela bate o pé e diz assim, é assim, acabou e eu quero desse jeito. Ela não cede, ela não, sabe? Nós precisamos entender que nós temos que ceder, gente. Nabal era um camarada difícil, ele não queria falar, ele tinha abundância. O servo diz lá para Abigail, você tem que fazer alguma coisa, porque o nosso Senhor não ouve ninguém. Ele não ouve, como é complicado pessoas que não escutam. Como é difícil pessoas que não escutam aconselhamento. Como é difícil pessoas que não entendem, que não se submetem, que não ouvem as coisas. É difícil. Maridos que não ouvem a esposa. Você vai tomar uma decisão, mas você não ouve a sua esposa. Às vezes você age na emoção. A esposa está falando, amor, vai devagar. Vai por aqui, olha, eu estou tendo... Não, é assim, acabou, e tá, não sei o quê. Aí vai lá, erra. Como é difícil quando o filho não ouve o pai e a mãe fala, olha, cuidado. Como é difícil quando o mais jovem não ouve o mais velho, porque acha que sabe tudo. Eu estou falando bobagem para vocês aqui ou não? Não é assim? Nabal era um camarada desse jeito. E é por isso que Davi está vendo lá destruir ele. Muitas pessoas estão sendo destruídas porque elas não escutam. Mas eu vim como um ministro da palavra dizer para você, ouça, meu amado, amém? Ouça. Porque se você escutar, você vai ser mais bem sucedido. Escute. Poxa, quantas pessoas já falou as coisas para você e você não ouve? Quantas pessoas que são aconselhadas e você fala, e você gasta tempo com ela, e ela não entende, ela não valoriza aconselhamento, ela não entende essas coisas. Nabal era um camarada assim, o camarada duro nas coisas. Olha só o que Davi diz a ele. Põe para mim aí, Alex, por favor. Ele paga o bem com o mal. Quem fala isso é Davi. É o Davi que fala, versículo 22 e 23. Olha só. Versículo 22 e 23. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu que Davi desmontou, quando Abigail viu a Davi, desmontou depressa e ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão. Amém? Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, peraí. Aleluia. Falei 22, é 21. É 21, Alex, por favor. Eu falei 22 e 13, mas é 21. Diz assim, olha só. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada do que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Davi está dizendo, eu ajudei, já está falando aqui com Abigail, eu ajudei a Nabal quando ele precisou, mas ele paga o bem com o mal. A gente, preste atenção aqui, a gente está falando de Nabal aqui, sim ou não? Mas às vezes nós agimos como Nabal diante de Deus. Porque às vezes, amado, Deus, ele honra as nossas vidas, ele abençoa as nossas vidas, e a gente paga o bem com o mal. Pastor, como as pessoas, tem muita gente pagando o bem com o mal. Por quê? Porque Deus, ele restaura, Deus, ele cura, Deus, ele faz milagre, e a pessoa, parece que tem um delete na cabeça dela, que ela não lembra de tudo que Deus fez na vida dela, e ela vai esquecendo. É o mesmo sintoma na vida de Nabal. Eu quis falar as características de Nabal para você entender que Davi não foi lá à toa.
Então havia uma crise entre Davi e Nabal. Havia uma situação entre Davi e Nabal. Aí Abigail está lá, cuidando da sua vida, não está sabendo de nada. Aí vai um servo lá, fala para ela assim: você ficou sabendo? Desesperado. Está acontecendo uma situação e Davi está indo lá com 400 homens pegar Nabal. E ele vai matar todos os homens. Porque Davi tinha uma fama de guerreiro, Davi vai. E aí eu quero entrar aqui falando para você agora, por que essa mulher, ela foi tão sábia? Por que ela agiu com muita sabedoria? E o que Deus estava falando comigo essa tarde, nessa palavra, e estava falando comigo essa semana? Porque quando nós sabemos construir relacionamentos, quando dentro de uma casa, numa empresa, numa sociedade, no ministério, na igreja, existem pessoas que sabem se relacionar bem. Ó, meu irmão, se evita tanta coisa. Quando um casal sabe se relacionar emocionalmente, quando uma pessoa sabe se relacionar bem, quando as pessoas têm a sabedoria como de Abigail, como se evita crises, constrangimentos e situações. Amém? Vamos lá. Vocês estão comigo aí? Em primeiro lugar, ela usa a sua inteligência para amenizar a situação. Versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19, diz assim, ó: então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostados, e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e pôs sobre os jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente, que eu vou atrás. Porém o quê? Porém, não o quê? Não contou nada ao seu marido. Por que ela não contou? Porque Abigail, ela faz isso, e Nabal não fica sabendo de nada, ele está lá na tosqueia, tosqueando as ovelhas. Nabal, ele nem, olha só, é tão tremenda a história, que Nabal nem sabia do que estava acontecendo. Não tinha chegado para ele a história. Abigail fala o quê? Davi está vindo babando, eu preciso resolver essa situação. E aí ela pega todos esses elementos que nós acabamos de ler aqui. Por quê? Porque ela usa essa inteligência, porque a quantidade que ela leva de presentes, de alimentos, dava para sustentar todo o exército de Davi. Mas quando Davi manda os seus mensageiros até Nabal, Davi fala assim: dá o que você tem. Ele diz o quê? Eu não tenho nada. Mas a mulher vai lá, pega jumento e enche, leva presente. E Davi está vindo. Sabe o que ela faz? Ela pega tudo com pressa e ela vai no encontro de Davi. Por quê? Porque ela usa a inteligência. Porque ela sabia que Davi estava vindo e Davi não ia voltar atrás. Davi estava indo decidido. Então ela usa a inteligência. Segundo, ela trata o assunto com prudência e humildade. Coloca o versículo 23, por favor. Versículo 23. Quando Abigail viu Davi, olha o que ela faz. Primeiro ela leva os presentes, ela monta toda a situação e ela não fala nada para o marido dela, que era um ignorante. Ela age com sabedoria. E aí olha o que o texto diz. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa e fez o quê? Fez o quê? Ajoelhou-se o quê? Diante dele e encostou o rosto no chão. Então quando ela vê Davi, automaticamente o que ela faz? Ela trata do assunto com humildade. Por quê? Porque nessa época, Davi poderia matar até Abigail. Ele poderia. Porque ele estava indo como se fosse para uma guerra. E aí, sabe o que acontece? O que o texto diz? Você lembra que nós acabamos de ler no versículo 18? Os homens vão e ela vai depois, sim ou não? Então ela pega tudo, eu fico imaginando a Abigail pegando só alguns servos, dizendo assim, ó, vocês vão comigo, não fala nada para ninguém, não conta para o meu marido, não fala nada, né? Não é que ela mentiu não, viu, irmãs, para o marido, tá bom? Ela agiu com sabedoria, ela agiu com inteligência, ela agiu com prudência, ela não contou, né? Por quê? Porque não era o momento de contar, mas ela vai contar lá na frente. E aí o texto diz aqui que ela pega os homens, e aí quando ela chega diante de Davi, ela está com todos os presentes, mas quando ela chega diante de Davi, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela se prostra, ela se coloca numa situação de humilhação.
Mas você vai entender por que Abigail agiu assim. Preste atenção. Por que ela se prostra diante de Davi? Porque ela queria tirar a ira do coração de Davi. Eu vou repetir. Por que ela age desse jeito? Porque ela queria amansar Davi. Ou seja, ela se coloca numa situação de humilhação, mas para ganhar o coração de Davi. Ela se coloca numa situação de humilhação, entre aspas, para ganhar o coração de Davi. Você vai entender a história aí, você vai entender. Aí, olha só, ela trata do assunto e chama a responsabilidade para si, que não era uma responsabilidade dela. E ela vai e chama a responsabilidade. Então ela se coloca numa situação de humilhação e chama a responsabilidade. Olha o versículo 24. Olha só, versículo 24. Versículo 24 diz assim, ó. Lançou-se aos pés e disse, meu Senhor, que a culpa recaia sobre... Está aí na tela ou não? Tá? Sobre mim. Permita que esta tua serva fale e escute a palavra da tua serva. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é e significa o seu nome, e a tolice o acompanha. Ou seja, ela age numa situação de humilhação, e ela chama a responsabilidade que não era dela. Ela chama a responsabilidade. Quem tinha feito toda a contenda foi Nabal. Mas a mulher, ela chamou a responsabilidade. Por que ela faz tudo isso? Porque ela queria ganhar o coração de Davi. E aqui, eu quero parar um pouquinho para falar uma coisa para você aqui. Quando nós temos uma característica igual a essa mulher, no momento da ira, no momento das situações do casamento, porque tem hora que acontece coisas no casamento, sim ou não, gente? Hã? Tem hora que o chicote estrala na sua casa, ou não, é só na minha? E aí a ira vem ou não vem? E aí você vê famílias sendo destruídas, relacionamentos sendo destruídos, amizade sendo destruída por causa do quê? Por causa da ira. Mas a Abigail, ela diz assim, eu preciso resolver essa situação. O Davi está vindo aí. Ele vai matar meu marido, vai acontecer uma desgraça. Só que a Abigail também conhecia a história de Davi. Porque a Abigail sabia que Davi estava sendo preparado para ser rei. E Abigail sabia que Davi seria rei. Ela sabia. Então, ela tanto poupa a vida do seu marido Nabal, quanto ela poupa as mãos de Davi, porque senão Davi teria mais um homicídio sobre o seu currículo. Mas ela sabia que ali ia acontecer uma grande desgraça. E ela se coloca numa situação, entre parênteses, de humilhação. E aí, o que Deus estava falando comigo nisso? Querido, hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, pessoas que mais são bem-sucedidas são pessoas que não querem ganhar em tudo. Tem hora que parece que você está perdendo. Aliás, mulher tem isso. Mulher vocês são terríveis. Porque mulher, tudo que ela quer, ela conquista. E como que ela conquista do marido? O marido fala não, aí a mulher vai, amor, 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 amor. E quando a mulher vem com esse negócio de amor, aí a gente se derrete e você fala, tá bom, dá o cartão e vai lá. É assim. Abigail não era casada com Davi. Ela vai casar depois, que eu vou falar já já. Mas ela ganha o coração de Davi. Porque a palavra branda, ela tira a ira das pessoas. Às vezes, amado, um gesto no seu rosto causa ira na pessoa. Às vezes, uma palavra mal colocada, a pessoa já acha que você não presta. Uma situação, por quê? Porque relacionamento é uma igreja, gente, é muito complicado. A gente está aqui, a gente está lá na célula, liderando, estou aqui liderando a pastora Malu.
se às vezes inconscientemente eu falo para ela num tom mais alto, dependendo da maneira que ela receber, já cria uma crise entre nós. Porque o relacionamento hoje é muito complicado. O que eu quero dizer com o que eu estou dizendo para vocês? Para que Deus nos dê a sabedoria que vem do alto, amém? Para que Deus nos dê a graça que vem do alto. Para que no momento da crise, no momento da situação, sabe, às vezes eu tenho brincado isso com a pastora Luciana, né? Na hora que você estiver irado, você não fale. Eu gravei isso. Quando você estiver irado, não fale. Quando você estiver feliz, não prometa. Porque quando a gente está muito feliz, a gente se empolga demais e começa a prometer. Ainda mais vendedor igual eu, promete até a alma. Mas depois não consegue cumprir o que prometeu. Porque promete, na hora que está feliz, sai falando igual o homem do gás, né? E a minha avó já dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, querido, cuidado quando você estiver muito feliz, para você não ficar prometendo coisas que você não pode cumprir. E na hora que você estiver irado, nós precisamos contar até 10 e não falar, porque às vezes na ira a gente acaba ferindo e machucando as pessoas. E Abigail disse, sabe o quê? O quê? Eu vou ganhar o coração desse homem, porque o servo diz para ela assim, Davi está vindo babando, e ela com a sabedoria que vem lá do alto, ela prepara os presentes, ela prepara os jumentos, ela se coloca numa situação de humilhação, como Maria, lembra de Maria? Jesus está indo lá até voltando para curar a Lázaro, para ressuscitá-lo, e quando Maria vê o mestre, o que a Bíblia diz? Que Maria se prostra e diz, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão teria morrido. E sabe o que acontece? Jesus chora, porque uma coisa que Deus ama é um coração aquebrantado na sua presença. Eu quero dizer para você que não é a sua ira, não é a sua raiva que vai resolver as coisas. O que vai resolver as coisas é a sua prudência e a sua sabedoria em nome de Jesus. Sabe o que me preocupa, irmão? Pessoas que têm anos de evangelho. Não estou dizendo que às vezes você vai se irar e se irritar e ficar bravo, porque isso acontece. Isso às vezes é uma questão até de humor, né? Tem dia que você está super bem, tem dia que você acorda mal, meio estranho, não entende muito, dá um chutinho no pé na esquina do sofá, sabe? Aí acontece coisas dentro de casa logo cedo. Isso pode acontecer? Pode, mas todo dia. Pessoas que têm anos de evangelho não são tratadas no seu humor, não são tratadas na sua personalidade, não são tratadas na sua maneira de falar, não são tratadas, e nós precisamos buscar esse equilíbrio para que Deus dê graça no nosso relacionamento. Amém? Eu vou finalizar falando mais algumas coisas aqui, eu quero falar uma coisa para você. Aleluia. No versículo 27 e 28 diz que ela sabe pedir desculpas. Eu já vou ler o 27 e 28, é que está tudo no conjunto aqui, tá? Então ela se humilha, ela chama a responsabilidade, ela sabe pedir desculpas, ela sabe negociar a situação de crise e de estresse, ela coloca Deus na sua negociação com Davi e nos seus argumentos com Davi, com muita propriedade, mas com autoridade e propriedade, né? E aí ela faz tudo, ela ameniza as crises e o nervosismo de Davi. Está no versículo 27, nós vamos ler do versículo 27 ao 31. Dá para colocar aqui? Olha só. O Senhor faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e entrego aos seus homens. Vamos lá. Perdoa, olha só o que ela diz, ela pede perdão, olha só. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenho feito. Foi ela que fez? Foi ela que fez? Por que ela pede perdão se não foi ela que fez? Tem gente que faz e não pede perdão. E Abigail não fez e pediu. Tem gente que erra e não sabe pedir perdão. Tem gente que erra e não sabe pedir desculpa. Tem gente que não fala com parente. Eu estava conversando, para você ver que Deus é tremendo. Eu lembrei agora. Eu estava conversando com uma pessoa ontem. E aí fulano, beleza, tal. E você, eu sou irmão do meio, tal. E eu tenho a irmã, minha irmã eu sou o caçula, minha irmã é do meio. Mas eu não falo com a minha irmã. Por quê? Porque eu estou bravo com a minha irmã. Mas por que você está bravo com a sua irmã? Porque a minha irmã não fala com meu pai e com a minha mãe. Olha isso, irmão. Eu falei para ele, o quê?
Ela não fala com meu pai e com a minha mãe. Mas por quê? Ah, porque ela se encasquetou, engavetou, né? Engavetou com um cabra lá e não fala com meu pai e com a minha mãe. E ela mora a 1 quilômetro da casa da minha mãe. A minha vontade, irmão, era ir lá, na Paraíba, buscar essa mulher e dar uma surra de vara nela. Pai e mãe é pai e mãe, gente. Tem gente que não fala com o irmão há anos por causa que não sabe pedir desculpa. Tem gente que não fala com o parente por causa de uma situação boba. Ah, ele não me emprestou um tênis. Ah, ele não... Meu, por causa de bobagem, gente. Abigail errou aqui? Sim ou não? Ela não errou. Mas olha o que ela faz lá, ela disse: perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei. Olha só, ela tá, olha como pessoas que têm sabedoria entram na mente do outro. Irmãos, essa é a igreja do século 21. A igreja do século 21 é a igreja que tem sabedoria para lidar com relacionamentos. A igreja do século 21 é a igreja que sabe administrar conflitos de relação. O que a gente mais passa aqui na igreja, nas nossas células. Estou falando bobagem, bispo? O que a gente mais se reúne toda sexta-feira é para falar de crises de relacionamento nas células, nos GDs. É o que a gente mais tem. Olha essa mulher aqui, ela está entrando na mente de Davi. Ela diz assim, ó: o Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá, como um homem que guarda um tesouro precioso, mas ele vai jogar longe o seu... Tudo isso aqui é Abigail falando para Davi, seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu, e o fará rei de Israel. Isso aqui é Abigail, já entrando na mente de Davi. Olha só, versículo 31. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça. Ela já tinha entrado na mente de Davi. Fique de pé, eu quero finalizar e orar por você. Aqui ela já entrou. Ela engatou a primeira, pediu perdão. E Davi está lá assim, ó. Eu estou irado. Na hora que eu fui, na hora que eu agi certo. Irmão, quem tem amigo aqui, amigão mesmo? Alguém aqui já foi traído por um amigo? Levante as mãos. É igual uma facada, sim ou não? Não é? Davi estava assim, ó. Guerra, 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 faca na caveira, guerra. Abigail chega lá mansinha e começa aqui, ó. Psicologia pura. Mas Davi, você vai ser rei. Davi, você é um homem de Deus. Você vai se sujar. Davi, perdoa, me perdoa. Davi, está aqui os presentes. Davi, você é um servo de Deus. Davi, olha o que Deus está fazendo na sua vida. Olha o que Deus está realizando. Olha o que Deus está fazendo. É assim. Eu ganho o marido desse jeito. Eu ganho o filho desse jeito. Eu não ganho gritando, berrando, xingando, falando palavrão. Eu ganho com palavras que tiram a ira do coração. Deus, eu estava preparando essa palavra hoje à tarde, Deus estava dizendo comigo: eu vou arrancar a contenda da casa de famílias que estão aqui nesta noite. Eu vou arrancar o espírito da gritaria. Deus está me falando aqui, tem gente aqui que na sua casa é um espírito de bebida que tem lá, meu amado. Deus vai arrancar porque Ele é poderoso em nome de Jesus. Amém? Deus vai te dar a sabedoria que Ele deu a essa mulher. A mulher já tinha entrado na mente de Davi. E quando ela entra na mente de Davi, ela diz assim, ó: e quando o Senhor o abençoar, não esqueça de mim. Agora vamos lá. Olha só, versículo 32. Vamos finalizar aqui. 32, colocou aí, filho?
Diz assim, ó. Respondeu quem? Respondeu quem? Já tinha saído a ira do coração de Davi. Davi estava indo fazer o quê? Matar. Agora ele está começando a louvar. Eu vou repetir. Davi estava indo matar, mas por causa de Abigail, agora ele começa a dizer o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava indo na fúria. Ele e 400 homens, ele deixou 200 no acampamento. Mas quando Abigail tem todas essas ações de sabedoria, Davi diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de quem? De Israel, que mandou você para o quê? Me encontrar. Vamos lá. Graças ao que você fez e ao seu quê? Leia alto, gente, por favor. Ao seu quê? Juízo. Eu deixei de cometer o quê? Um crime, irmão. Davi ia cometer um crime, gente. Um crime. Essa mulher evitou. E fui impedido de me vingar por mim mesmo. Aleluia. Vamos lá. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Aí Davi diz assim, ó: eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado, aleluia, e não tivesse vindo me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ainda dá tempo de você resolver aquela causa lá. Amém? É amanhã, acorda cedo, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e vai resolver a causa, porque Deus vai te dar ela. Olha o que Davi diz para essa mulher, gente. Eu ia cometer um crime, ia acontecer uma tragédia. Aleluia! E Davi fala assim: eu juro que eu não vou fazer mais, porque você amansou meu coração. Deus é poderoso para te capacitar, para você amansar o coração do maridão que ficou lá em casa julgando você porque você veio no culto hoje. Deus é poderoso. Deus é poderoso para usar você para tirar o filho da droga. Deus é poderoso. Deus é poderoso para resolver aquela situação de contenda na empresa, porque amanhã você vai chegar lá e Deus vai te dar sabedoria para você lidar com isso. Deus é poderoso para você, pastor, para você, líder de GD, para você que é obreiro, para você saber construir um relacionamento dentro daquele pequeno grupo, em nome de Jesus. Você vai chegar lá essa semana e você vai levar uma palavra branda. E a palavra branda, ela vai entrar no coração das pessoas, aleluia, amém? E aí, querido, o que eu mais acho tremendo aqui, deixa eu ver se eu marquei aqui, o mais tremendo é que essa mulher faz tudo isso e o marido não sabe, gente. Olha, irmão, como é tremendo. Ou mulher sábia da gota, viu? Jesus amado, vamos ver se deixa eu ver aqui, se é o versículo... Deixa eu ver se eu acho aqui. É isso aí, vamos lá, Alex, me ajuda aí, filho, já estou finalizando. Versículo 35, vamos lá. Então Davi aceitou o que ela havia, porque até então ele não tinha aceitado. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa, não se preocupe, eu farei o que você quiser. Olha só. Davi perdoa, Davi aceita o presente, Davi diz assim: agora você fala aí, você que manda, o que você quer? O que você falar eu vou fazer, aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Responde. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque tem gente que quer ter razão, tem gente que prefere ter razão do que ser feliz. Eu quero falar uma coisa para você: seja feliz, meu querido, para de querer ter razão. A vida não é só razão, razão, razão. Seja feliz no seu casamento, meu filho. Seja feliz no seu relacionamento com a sua esposa. Seja feliz no... Será que você está aí 20 anos casado agora? Será que deu certo até agora, não vai dar mais? Vai dar sim, se você mudar a sua concepção. Aleluia. Vamos lá. Abigail voltou para o seu marido Nabal. Nabal está lá, ó, que estava festejando como um rei.
ele estava bêbado e alegre. Então ela não lhe contou nada. Amém? Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou o quê? Tudo. Contou tanto que ele caiu paralisado. Só que olha só, Abigail pega o jumento, pega os servos, vai até Davi, tem todo esse diálogo com Davi, se prostra, se humilha, e o marido está lá, tomando todas, não sabe nem o que está acontecendo, nada, o chicote está estralando para ele, ele está lá, oh aleluia, a vida é festa, e toma, e bebe, isso e aquilo. É como muitos que eu conheço, que o barco está afundando e a pessoa está, o quê? Não sabe o que está acontecendo. O filho pinta e borda na escola e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para finalizar. Quem tem filho na creche aqui, levante as mãos. Eu sei que não é fácil deixar filho na creche, não é, irmãs? Mas cuidado, tá bom? Cuidado, porque nós estamos vendo uma geração que os pais pegam os filhos, porque é por necessidade, eu entendo. Mas muitos não é não. Muitos não é não. Deixa o filho na creche, 6 horas da manhã, pega 5 horas da tarde. Só que eu entendo que há necessidade, mas eu quero dar um conselho para você. Pega o teu filho. E essas horas que você tem para ficar com ele, fica com o teu filho. Amém, irmãs? Não pega um diacho de um celular e dá para o menino lá, e deixa ele lá, as únicas 2 horas que você tem para curtir o teu filho, para cheirar ele, para abraçar ele, para ficar com ele, você dá um celular para ele, e as 2 horas, as únicas horas do dia que você tem para ficar com o seu filho, você fica num celular e ele no outro. Ou você dá o celular para amansar o garoto, porque eu sei que ele pega fogo, mas você dá o celular e vai fazer as suas coisas. Mas é o momento que você tem para ficar com o seu filho, sabe por quê? Porque é o momento que você vai revestir ele, porque ele está lá na escola, você não sabe o que está acontecendo lá, você não sabe o que estão ensinando lá, mas é o momento de você cobrir o teu filho em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos para os céus, feche os teus olhos. Aleluia. Louvado seja Deus.